Olá a todos, depois para mais algumas pessoas entrarem, vou meter aqui uma música que tem muito a ver com o nosso tema, que a música chama-se Canta Luanda. Aí depois de acabar eu vou explicar mais ou menos o que é que eu vou tratar aqui, né, no tema, né? Já estou a ver que está a entrar aqui algumas pessoas, a Márcia está aqui, já queria agradecê-la o convite, né? E é um prazer ver vocês todos aqui para falar sobre Angola, né? Vamos falar sobre as raízes de Angola, vamos falar sobre a música angolana, vamos emancipar a nossa terra, né? Também falar tudo aquilo que ela tem de bom, que nos proporciona, né? Então, sejam todos bem-vindos aqui. Começamos e queria fazer também uma dinâmica muito interessante para vocês, mas ouçam primeiro ouçam a música, espero que gostem. Meu irmão Mena Kuntuala já está aqui presente também. Olha só, estamos aqui, isso é uma música dos anos 70, que marcou o período de libertação da Angola, né? Vou colocar na horizontal, vou tentar, né? Não está a carregar, mas pronto, vai ficar assim. Não está a carregar, pronto, vai ficar assim. Acho que está melhor, né? Então, podem ouvir um pouquinho, né? Bem, mais uma vez, como eu estava a dizer, obrigado a todos que se fazem aqui presentes, em nome da Afroidentidade, né? Agradeço o convite por todos estarem aqui, e hoje é um tema muito interessante, que é um tema que não se fala muito, carece inclusive de algum material metodológico e científico de estudo, e é uma área de estudo muito interessante. Eu já vi por acaso muitas teses aqui no Brasil sobre a historiografia musical angolana, já vi muitos trabalhos em Portugal também, né? Nas universidades portuguesas, na área de sociologia, história social, sobre a música popular angolana. O trabalho mais significativo que eu já vi foi na Universidade do Tennessee, calma só aqui. Eu acho que eu tenho aqui um livro, inclusive, que eu comprei há um tempo, já tem, acho que foi em 2019 que eu comprei,
o livro, né? Eu vou dar aqui o nome. É um livro de quase 300 páginas que fala sobre a historiografia da música angolana. Uma coisa que para os angolanos não tem muito significado. Quando as pessoas pensam em música popular angolana, pensa-se só em Kuduro ou essas músicas que tocam aí, né? Uns dizem que é tarraxinha. Acho que a tarraxinha nem é um estilo angolano. A tarraxinha surge a partir do zouk machine, né? E do compa, que são estilos haitianos e caribenhos, né? O zouk, que é muito comum nas províncias ultramarinas francesas, Martinique, Guadeloupe e etc. Aquilo não é propriamente uma música angolana. Aquilo é um estilo que se popularizou e houve uma adaptação primeiramente em Cabo Verde e depois veio para Angola e virou essa música aí que nós ouvimos. Eu particularmente não ouço muito esse tipo de músicas. A música popular angolana é propriamente a música, quando diz música popular, a música popular é uma música que identifica uma massa, um povo, não é? E que tem uma expressividade em termos sociológicos, antropológicos, extremamente grande. E quando se fala de música popular, a música popular tem sempre algum teor crítico, não é? Eu digo que de todos os estilos propriamente angolanos, eu insiro o Kuduro. O Kuduro é um dos maiores estilos de expressividade social, política, econômica que Angola já teve. O Kuduro foi banalizado, não foi banalizado por algum partido político, MPLA, ou MINT, etc. Não. O estilo foi banalizado pela própria população angolana, que renega a existência desse estilo, não é? Por ser um estilo de marginais, por ser um estilo suburbano, nos museques. Mas o Kuduro tem uma origem muito forte desses estilos mais ancestrais angolanos, né? Então, como é que eu gostaria de funcionar? Eu gostaria que vocês também fizessem perguntas, então colocassem aqui as vossas questões para podermos criar uma interação, não é? Colocassem dúvidas, opiniões, algum tipo de curiosidade também, né? Aquilo que vocês acharem conivente colocar seria interessante para tornarmos a interação mais interessante, né? Não é eu só propriamente aqui falar, né? Então, vamos ver se eu finalmente encontrei o livro, né? É um livro muito interessante que foi escrito por uma americana, inclusive ela tem um capítulo que fala Ngongojiami. Todo mundo já ouviu essa expressão Ngongojiami, né? Que significa o meu sofrimento, né? Ngongojiami, né? Xiami, Mangolá, minha terra, Mushima Wami, né? Grande coração, né? Jukulu Messo, são expressões que moldaram a música angolana. Jukulu Messo, abre o olho. Então, abre o olho por causa do colono, abre o olho por causa da PID, por causa da DGS. E a música angolana tem uma forte associação com a língua, principalmente o quimbundo, principalmente também o umbundo. E a música angolana também esteve ligado ao sistema nacionalista. Não vamos entrar em questões políticas, mas vamos entrar em questões sociais. Então, para começar a música angolana, nós temos vários estilos muito famosos em Angola, que podemos aqui mencionar a rebita, a quilapanga. Prontos, a Márcia pediu para definir o que são museques. Museques são bairros de lata, ou também conhecido como areal. Areal onde não há asfalto, não é? Principalmente os grandes polos musicais em Luanda, temos aí o bairro Operário, por exemplo, sempre foi um grande centro da música angolana. O Kazenga, o Sambizanga, eram os grandes centros de produtores musicais angolanos. Inclusive grandes grupos como Angola Ritmos, criado por Belita Palma, Lourdes Van Dunen, por exemplo, são grandes nacionalistas e ativistas mulheres angolanas que deram uma voz para a nossa música, uma voz mais doce, uma voz mais suave. E esses cantores, o que eles faziam? Como não era permitido haver partidos políticos, segundo a Constituição salazarista, era totalmente proibido haver partidos políticos. Então, só era permitido a criação, isso já na década de 60, já quando a colonização começa a dar os seus últimos suspiros, né, e a sair de Angola,
eram só permitido criar agremiações. Agremiações, o que são? Agremiações são agregados culturais. Não eram propriamente partidos políticos, mas eram associações culturais onde, já como eu tivera dito, no final dos últimos suspiros da colonização, como uma certa maneira para poder continuar, o colonialismo continuar a funcionar, não é? E a dar exercer o seu poder, então há que se criar uma certa parcela de liberdade. Então, com essas agremiações políticas foi possível formar grandes conjuntos musicais. Então, como houver dito aqui, tem um Gola Ritmos, por exemplo, os Águias Reais, os Dicanzas do Prenda, não é? Que são grupos que propriamente vieram a dar os seus primeiros passos para a construção da música angolana. A música angolana em si tem propriamente uma origem também mesclada. Então é do merengue, o merengue que é da América Latina, né? Tanto que alguns estilos angolanos que é chamado merengue angolano, merengue psicodélico, eram chamadas de músicas psicodélicas, com guitarras distorcidas, vozes um pouco melancólicas, né, que retratam o sofrimento da população angolana, que retratam o sofrimento da população negra, vítimas da repressão colonial, músicas que buscam emancipar a vida no Museca, a vida diária no Museca, né? Então eles, principalmente montados por sátiras, poemas, duplos e trocadilhos, que viam de certa forma criar uma mensagem para despertar o espírito colonial. Aí o meu irmão Mena fez aqui um acréscimo, né? O Nilito Soares e o Bairro Operário, bairros emblemáticos do nascimento da música popular angolana. Sim, o Rangel, o próprio Rangel em si, é um bairro, e não só pelo estilo do merengue, da rebita, da quilapanga e da casucuta. Casucuta significa festa, né? É folclore, é a música típica do nosso carnaval. Então, nós tivemos aqui os nossos grandes grupos carnavalescos, que é a União da Ilha, por exemplo, é tudo show de casucuta e quilapanga, né? Que são batidas muito rápidas, né? Batuques muito rápidos, apitos e guitarras, e principalmente o nosso instrumento, que é a dicanza, não é? A dicanza é como chamam reco-reco, né? Que dá aquele ritmo, né? Que vai, e o reco-reco é um instrumento musical que ele dita o ritmo da música. Então tem aquele mais lento, que é aquele arrastar mais lento, né? Que é mais poético, né? E tem aquele mais acelerado, que é mesmo para determinar o ritmo da música, né? Então, com isso, o Rangel não só para a questão da própria rebito quilapanga, até no próprio Kuduro. O Kuduro, o Rangel, sempre foi o epicentro de formação de grandes cantores. Puto Prata, Puto Lilas, Noite e Dia, não é? Todos eles formaram-se no Rangel, não é? Que é um dos subúrbios, né, mais significantes aí do nosso estilo musical. Vou falar mais tarde do Kuduro, vou falar da história do Kuduro, para que muita gente não conhece. Vou trazer aqui dados interessantes, como é que o Kuduro também ajudou na construção da imagem, não propriamente numa soft power, mas da imagem de Angola, né? Estamos a falar de soft power, estamos a falar de um sentido mais amplo, mas estamos a falar como é que o Kuduro ajudou a chegar a levar o estilo musical angolano para a Europa. Tanto que, se vocês verem, existem poucas produtoras em Angola que valorizam o estilo como a quilapanga. Esses grandes cantores angolanos, Arthur Nunes, David Zé, o próprio Rui Mingas, o André Mingas, que já é falecido, quem mais que eu posso aqui citar? Luís Visconde, com o Chofer de Praça, Santocas. Esses cantores, as principais labels estão sediadas fora. Estão fora. Não estão em Angola. Então há uma pouca historiografia, ou então material musical em Angola, divulgado inclusive, para se explicar a história desses músicos. Então, tanto que o grupo Os Bongos, que é formada pelo grande guitarrista, esqueci até de falar, por exemplo, dos próprios Quiesos, né? Os Bongos, né? Que é formada por Raul Tulingas, né? A Chinina, né? Que é uma grande cantora angolana também.
faziam concertos em Tóquio, em Seul, na Coreia do Sul, vinham participar de festivais internacionais de cultura sediados, por exemplo, em Paris, né? Ou em outras cidades francesas, faziam turnês para fora. É uma coisa que ninguém praticamente sabe, né? Então, esses cantores, esses grupos musicais, eles foram extremamente fundamentais para a criação dessa identidade da luta colonial e de uma criação de uma identidade propriamente angolana. A música angolana tem fortes influências também do fado, não é? Inclusive tem grandes cantoras que cantaram, tem a Sara Chaves, né? Que vocês podem procurar depois na internet, tem uma música chamada Curicuté. O Curicuté, apesar de ter elementos africanos, a vocal do Curicuté, o Curicuté tem uma vocal propriamente de fado. Eu acho que eu tenho aqui, eu depois vou colocar, deixa eu só procurar o nome do livro aqui para vocês verem. É muito interessante, é um livro de quase 300 páginas. Eu, quando vi, fiquei assustado. Aqui. Vou ver se eu encontro aqui. Não encontro. Mas eu depois procuro e digo o nome do livro. Para vocês verem como é que é interessante, como é que a música angolana ela tem uma identidade forte e sofre muitas influências, assim como o Funaná, por exemplo, em Cabo Verde, o próprio fado. O Funaná, a Morna, a Coladeira, também tem uma forte identidade portuguesa. Ouçam só um pouco, um trecho dessa música e vocês veem se não é parecido com o fado. Então, acho que deu para ouvir um pouco. Quem não conseguiu ouvir pode dizer que eu repito de novo a música. Pois, a Morna, sim senhora, é reconhecido pela Unesco, mas em Angola nós não temos uma música. Por quê? A Morna tem uma grande característica, porque a questão da Morna está estritamente ligada à população cabo-verdiana, que tem uma diáspora extremamente grande, significativa, principalmente aonde é a sede da Unesco, né? Que eu acredito que é em Paris sim, e em Paris é um dos maiores centros de divulgação da música cabo-verdiana. Vocês conhecem a label Sons da África? A Sons da África, ela é sediada em Paris, inclusive o fundador é cabo-verdiano, não é? Que morava em Paris e divulgou muitos cantores africanos, né? A Morna tem essa característica por causa da diáspora cabo-verdiana, que se encarregou de divulgar amplamente uma das coisas que mantém ligados às raízes. Nós em Angola, infelizmente, não tivemos isso. A nossa população não reconhece esses estilos, né, como grandes fontes históricas, não reconhece esse nosso estilo como uma grande fonte, uma fonte linguística, uma fonte retórica, uma fonte de um veículo propriamente de informação. Então, temos essa dificuldade. As pessoas pensam que às vezes isso é tarefa do governo. Não é só tarefa do governo. Isso é uma questão também espontânea. É aquilo que eu digo. Quem move não são os estados são fixos. Quem move são as pessoas é que carregam a identidade em si. Eu não vou chegar, ninguém vai chegar e pega e vai ligar, olha, João Lourenço, canta só uma música angolana. Não, ninguém vai ligar para o João Lourenço. Mas és tu que vais para os Estados Unidos, vais para o Brasil, alguém te diz, toca uma música do teu país. Toca uma música do teu país. Então nós vamos meter, normalmente quando dizem toca a música do teu país, as pessoas vão meter o Anselmo Ralph, ou vão meter uma Titica, alguma coisa assim parecida, mas nunca metem esse tipo de músicas. Mas, se tu chegares a um cabo-verdiano e pedires para ele meter uma música dele, do seu país, ele vai tocar Cesária Évora, vai tocar Bana, vai tocar Ildo Lobo, vai tocar Ferro Gaita, vai tocar Luís Moraes, etc. Vais para um guinense, toca aí uma música tua, Tabanca Jazz, ele vai tocar Manecas Costa, Zé Manel,
músicas que identificam, que são propriamente de raiz. Então, esses estilos musicais em Angola, eles sempre foram um grande veículo de emancipação social, de emancipação política. Inclusive, essas músicas, elas continham mensagens que precisavam chegar à população que era desinformada. Que informações são essas? A necessidade de se libertar, a necessidade de emancipar Angola como um país independente, a necessidade de emancipar, de disseminar a luta contra o jogo colonial, que foi extremamente importante, tanto que muitos cantores, inclusive, foram presos e torturados pelo regime colonial. Então, é isso que basicamente esses estilos angolanos trazem. Mas eles não cantam só disso. Esses estilos também têm a capacidade de transmitir e fazer chegar até as pessoas de uma maneira muito clara e uma maneira muito, inclusive, mais alegre de como é que é o estilo de vida angolano. Quando te pergunto, o que é o Kudisanga com a Macamba, por exemplo, aqui é um encontro de amigos, como é que os amigos, como é que o angolano festeja, não é? Como é que é a vossa forma de festejar? E aí muitas músicas falam sobre isso. Muitas músicas falam sobre isso. Vocês se ouvirem, por exemplo, uma música dos Quezos, o Comboio, canta propriamente sobre isso, fala como é que é a festa, fala das belezas naturais, as rainhas, né, etc. Então, é também uma maneira de transmitir às pessoas como é que Angola é, como é que os angolanos festejam, como é que os angolanos alargam um sorriso no rosto, né? Como é que as mulheres angolanas, por exemplo, demonstram sua beleza, né? Então, eu acho que é um dos poucos estilos que consegue manter essa característica, essa originalidade. Além disso, estilos também que eu acredito que careceram um pouco de mais atenção. Quando digo atenção, não é propriamente de divulgação. Dar um tratamento. Criar, por exemplo, um material histórico. Museu da Música Angolana, por exemplo. Eu acho que esses elementos são primordiais para uma divulgação de uma música. Então, vai lá, por exemplo, no Museu de História Angolana, põe os principais instrumentos, né? Põe as fotos dos principais conjuntos que nós temos. Então, põe a foto dos Quiesos, né? Põe a foto dos Águia Reais, põe a foto de Arthur Nunes, põe a foto de Santocas, põe a foto do Mamuqueno, põe a foto de Elias de Aquimés, o Bonga, Carlos Buriti, etc. Então, eu acho que é a partir disso. Vou só responder aqui uma pergunta. Pina Bela, antes a Márcia, né, disse que Kizomba passada é uma dança familiar, mas hoje em dia está banalizada. Eu acredito que sim. Eu acredito que está extremamente banalizada porque é questão de, tipo assim, eu digo de letras, por exemplo, né? O letrário que a música, que a Kizomba em si traz. Mas eu acho que também em si dos próprios artistas. Porque eu acho que a música transcende muito os palcos, transcende muito os estúdios, transcende muito os instrumentos musicais. Eu acho que a música também é uma questão que está extremamente ligada à alma, à imagem e ao prestígio que nos liga à arte que nós exercemos. Então eu acho que a partir disso também muitos cantores angolanos vêm a falhar, não é? Também eu acredito que uma falta de conhecimento, uma falta de inovação, uma busca cada vez mais por trazer algo novo, mas ao mesmo tempo o genuíno, identitário, não é? Eu acho que há uma banalização da Kizomba, sim senhora. O Semba não propriamente, porque o Semba ainda ainda é um pilar, por termos muitos grandes mais velhos que defendem, que estão aí no Semba, né? E, então, eu acredito que esteja assim banalizada. Qual é a minha formação e o que levou a defender a música tradicional angolana? Olha, eu sou formado em Relações Internacionais, aqui no Brasil, na PUC Minas, né? O que me levou a defender a música tradicional angolana é por eu crescer a ouvir música tradicional angolana. O meu tio, como pai, uma das grandes pessoas que me criou, o Sr. Lourenço, o meu pai, Antônio Teixeira Flor, sempre foram muito fãs de música angolana. E eu, desde pequeno, cresci a ouvir música angolana. Olha, eu até tenho uma coisa aqui interessante. Eu, quando cresci, na época da guerra, né? Eu tenho 24 anos, mas na época da guerra, nós não tínhamos muitas possibilidades. Eu nunca tive parabólica em casa. Só fui ter parabólica em casa quando foi no ano 2007, 2008.
E isso obrigou-me a conhecer muito a música angolana, porque só tinha TPA 1 e 2, então tu tinhas que estar, tu vias ali música angolana. Então o contacto querendo era maior, não é? Com a música angolana. Isso me fez conhecer muito a música angolana, não é? Isso me fez conhecer muito a cultura angolana. Eu acho que as pessoas às vezes criticam, muitas vezes a TPA, porque a TPA não sei o que, levanta volume sozinho, mas não sabem o quão a TPA foi responsável por criar a nossa cultura, por criar a nossa identidade, por criar a imagem da nossa terra, e principalmente quando ela se tornou internacional. Mais uma vez, uma coisa que as pessoas não conhecem, né? E eu acho que é esse tipo de coisas que nós tínhamos que remeter. Então, um outro grande fator relacionado à música angolana é o papel ideológico que a música angolana desempenhou. A música angolana sempre teve também filiada a muitos partidos. Não só o MPLA, mas também a própria UNITA e a FNLA tinham os seus conjuntos musicais. Quem conhece a Mila Melo sabe de quem que eu estou a falar. A Mila Melo é uma cantora propriamente bailunda, do Ambo, que cantou uma música, Quem Quer a Paz. Quem Quer a Paz, eu vou meter aqui também daqui a pouco para vocês perceberem um pouco como é que é a música. Uma cantora excelente, com uma voz excelente, defender os lados da UNITA, né? Então, mesmo a Belita Palma, a falecida Belita Palma, cantou uma música pro Fidel Castro, que eu também vou colocar daqui a pouco para vocês ouvirem um trecho. Música em Quimbundo, enaltecendo a figura do comandante-em-chefe Fidel Castro Ruz na sua visita a Luanda, em detrimento da guerra civil em Angola contra o regime segregacionista do apartheid. Então fez uma música em agradecimento a Fidel Castro. Também fez uma música para Maria Nguabi, né, que é o Marechal Maria Nguabi da República do Congo, como um grande aliado em MPLA, né? E não só, tem, por exemplo, Carlos Lamartine, fez grandes músicas, por exemplo, emancipando a figura de Patrice Lumumba. Tem uma música dele chamada Acorda, Acorda Lumumba. Tem uma música, David Zé, que ele pergunta, então, quem matou Cabral? Não é? Então nós vemos que a música angolana está estritamente ligada com a solidariedade dos povos e irmãos africanos, principalmente num viés panafricanista, principalmente num viés independentista, né? Sempre preocupado com questões políticas, não que propriamente seja política, mas é porque a música era um principal veículo. Mesmo, aliás, muitos desses cantores não eram letrados, muitos deles foram ex-combatentes, foram ex-trincheireiros, se posso assim dizer, né? Estavam nas trincheiras. Então, eles explicam como é que era a vida na mata. Tem uma música do David Zé que fala sobre isso, né? Quando ele canta, a música é o guerrilheiro que está lá na mata do Mayombe. Então, ele fala muito, onde os mosquitos não se contam, o carnaval é lá na mata, Então, onde ele explica como é que é a vida de um guerrilheiro que quer lutar pela independência do seu país. Então, mais uma vez aí, como é que a música angolana, ela é multissectorial, ela tem várias vertentes. Ela fala também da tradição, da religião. Então, a ilha, por exemplo, que é um epicentro cultural, as beçanganas, não é? As mulheres da ilha de Missanga, os pescadores, né, que trazem o nosso peixe, que fazem o nosso mufete. Então, eles têm também esse papel, né? Mesmo na escola deveria se ensinar sobre os quiés. David dizer, concordo plenamente, devia haver disciplina de música, não é que ficar ali tocar flautas e pianos. Pode até haver isso, não, concordo, mas eu acho que tem de haver um grande projeto para a historiografia da música angolana. E eu acho que em vez de fazer provas escritas, pode até haver, as grandes provas seriam cantar, por exemplo, pegar os alunos, montarem conjuntos, então dar aulas de instrumentos tradicionais angolanos. Em Angola nós temos muitos instrumentos. Vocês sabem, por exemplo, o ungo aqui no Brasil chama de berimbau, a dicanza, que eu já falei, o quisange, não é? E isto são elementos da nossa cultura. E principalmente de uma cultura do Baixo Congo. O Mena tinha que estar aqui para ouvir isso. Acho que ele saiu. Mas o do Baixo Congo, principalmente essa identidade do Baixo Congo, para remeter esta historiografia, né? O Franklin Israel disse isso muito bem, né? É isto. Está na hora de
houver uma maior preocupação da população, do próprio Ministério da Cultura, em unir, caracterizar, tombar, criar mecanismos também jurídicos de direitos autorais para poder proteger esses cantores, para poder proteger esta música, não é? Eu acho que o cantor não se valoriza só pelo facto de chegar a vou lhe dar X, vou lhe dar dinheiro. Não, não é isso. Eu acho que é valorizar o cantor, que eu acho que o valor do contributo cultural muitas vezes não tem dinheiro que pague isso, né? Onde posso atualmente encontrar informação digna sobre a música angolana? A única informação digna que tu podes encontrar sobre a música angolana é ouvir a música angolana. Eu acho que esse é o mecanismo mais ideal. Mas eu vou recomendar aqui o livro. Só estou à procura porque eu acho que ele está meio perdido aqui. Mas eu vou procurar aqui. Se eu encontrar, acredito que vocês não tenham problemas em ler em inglês, né? Eu acho que o livro está em inglês. Eu vou tentar aqui procurar, mas por enquanto isso, vocês vão tendo aí perguntas e nós vamos falar. Então, é isso que eu estou a dizer. A maneira é ouvir a música angolana. Tem alguns blogs, eu acredito que também, Cotidiano de uma Negra. Se tu tiveres algum familiar em vida, com uma idade compreendida entre os 50, 55, 40, até 40 anos, 50, 55, acho que ele pode te informar muito sobre isso. Ele pode dar muita contribuição sobre isso, pode dar uma maior ênfase sobre isso, né? Então, mas muitos livros também contam sobre isso, falam muito sobre isso. Um minuto, deixa eu só buscar aqui o meu. Aqui eu vou encontrar. Eu acho que aqui eu vou encontrar porque eu tenho aqui o livro. É interessante porque as pessoas, por exemplo, quer dizer, são as pessoas de fora que têm que fazer esse trabalho, quando que às vezes teria um trabalho que tinha que ser nosso, né? Que é defender a nossa musicalidade. E exatamente, é o que a Marcia falou, a musicalidade está na essência do povo angolano, amortecedor da lavoura, é isso mesmo. Gostando de conhecer um pouquinho da história da música angolana, Jaque Furtado, é um prazer ter-te aqui e abrir-te um pouco da tua disponibilidade para poder aprender sobre a música angolana. Eu acho que eu tenho, deixa eu só procurar esse livro hoje que deu para fugir. Mas pronto, eu acho que o título está por aqui. É um livro muito interessante, né? E é um trabalho antropológico muito interessante, né? Não, eu acho que as raízes têm que ser mantidas e preservadas. As raízes não surgem só quando nós estamos fora, né? Quando nós estamos fora e queremos falar um pouco da nossa terra, né? Enfim, depois vou ter que procurar esse livro com muito mais calma. Mas pronto, eu vou vos meter aqui uma música que eu falei da Mila Melo, para vocês ouvirem. A Mila Melo é da UNITA, já falecida. Para vocês ouvirem. E tem muitos podcasts também na Apple que eu já sigo há muito tempo. Que eu já sigo há muito tempo. Que eu vou lembrar depois o nome do podcast. Aqui. Ouçam, é uma música muito curta, tem uns 30 segundos para vocês ouvirem. Quem quer a paz? Quem quer a paz? Quem pede justiça? Quem quer a verdade?
Então, esse é o momento para, além de conversar, para ter um contato com essa música angolana raiz, né? Aqui, encontrei. Vou pôr até um pausa um instantinho na música. Anotem aí. O livro chama-se Intonations, A Social History of Music and Nation in Luanda, Angola, from 1945 to recent times. Aí, o preâmbulo diz: Intonation tells the history of all Angola's urban residents in late colonial period, roughly 1945 to 74, used music to talk back to their colonial oppressors and, more importantly, to define what it means to be Angolan and what they hoped to gain from independence. A compilation of Angolan music is included in CD formats. É uma escritora americana, é Marisa Gimonan, né, que se formou, que apresenta uma história social e cultural e a relação entre Angola e a cultura e a política, né? Então, ela argumenta que isto passou pela música popular urbana, produzido principalmente nos museques, que é Urban Shanty Towns, né, que é os museques que são os subúrbios, né, na cidade capital de Luanda, e que os angolanos forjaram a nação e desenvolveram expectativas acerca do nacionalismo, né? Então procurem esse livro, é um livro fantástico. Um livro fantástico. Eu vou vos mostrar a capa como é que é, a capa é linda, né? Eu tenho ele aqui em PDF, eu comprei. Vou ver se aqui vou virar até a câmera para vocês verem. A capa não está muito boa aqui, mas pronto, está aqui. Para vos mostrar melhor a capa, aqui no site onde eu comprei. Vamos ver se ele consegue. Aqui vocês conseguem ver a capa. Fantástico livro, né? Ele é da Universidade de Ohio, né? Foi publicado pela Press da Universidade de Ohio. Então é um livro realmente fantástico. Vou voltar com a música. Agora vou meter aqui uma outra música que eu falei, da Belita Palma. Fantástica, eu acho que tem a letra em si, a música é fantástica. Mas, vou meter aqui a música para vocês ouvirem. E aí vamos entrar um pouco na música mais recente, né? Que também tem muita história para contar. Deixa-me cá ver. É isso. Pronto. É esta aqui. Vocês conseguem ouvir bem a música, né? Qualquer coisa é só falar que... Aqui de lá que minha filha de Castro, tu me deu Jesus que é filha de Castro, tu nos anulou mulher filha de Castro, mundo azul lá mundo azul lá. Belita Palma, que já é falecida, né? Como Franklin Israel disse, muitos deles foram assassinados na época do nitismo, né? Do fraccionismo entre o MPLA
E também dentro dos outros partidos também houve isso. Quando já não atendesse talvez algum interesse político, então eles, muitos não sabem se morreram, se estão desaparecidos, outros não sabem onde é que está, né? Outra grande música emblemática aqui é essa que eu vou meter. Essa música muita gente conhece, quem não conhece procura depois e ouve, porque essa música é uma música muito bonita. Fala também de história de amor, como é que era. Uma das grandes características dessa música é, por exemplo, contar o coiso sobre a questão, como é que é namorar, por exemplo, alguém que mora na cidade que vai namorar com alguém do Museque, como é que essas disparidades sociais influenciam muito nos relacionamentos, né? Portanto, aí está mais uma música angolana. Pronto, a Márcia fez uma pergunta, eu vou responder. Aqui no Brasil, a música angolana ela tem muita aderência muito forte, principalmente a tarraxinha, né? Aqui tem muitas escolas de kizomba, né? Já várias pessoas me convidaram para ir dar aulas de kizomba, mas eu não aceitei. Eu disse, não, isso de tarraxinha tá muito, isso virou uma moda, inclusive não só aqui. Eu já vi escolas de tarraxinha, de kizomba, de semba, em muitos, inclusive quando estive na China, já vi escolas de tarraxinha lá, já vi escolas de tarraxinha, pronto, África do Sul, sem se falar, porque lá tem muitos angolanos, né? Mas já vi, na Holanda também tem muito, na Holanda também é um grande epicentro disso, né? Porque a maioria dos cantores cabo-verdianos moraram ou fizeram suas carreiras musicais na Holanda, né? Nelson Freitas, por exemplo, Susana Lubrano, né? Mas já vi, por exemplo, na internet, escolas de kizomba na Austrália, Nova Zelândia. Então, isso virou muito fashion. Mas eu não, já me convidaram, não aceitei participar porque não faz sentido. Então, olha, Rafaela Mongongo, bem-vinda, tá? Obrigado pela disponibilidade, né? Então, eu acredito que a música angolana é isso. Essa é a raiz, é o epicentro. Não querer desmerecer, mas eu não acho que o Anselmo Ralph cante propriamente, por exemplo, música angolana sem tirar mérito, né? E os outros cantores, né? Que tentam criar vertentes da música angolana que não tem nada a ver. E sem dizer que a música angolana bebe muito, por exemplo, da música congolesa, não é? Principalmente do sebem, da rumba congolesa, né? Da rumba congolese e outros estilos, sucus, né? Principalmente em termos de ritmo, guitarras, etc. Agora, falando propriamente da música na década de 70, a própria música na década de 70, ela torna-se uma música mais
digo assim, mais sintetizada, ou seja, mais artificial, mais computarizada, até pela evolução da própria tecnologia. Por exemplo, olha, eu não acredito, será que é o MC Cabinda mesmo, é o MC Cabinda, o Francis mesmo que está aqui presente? Se for, eu mando já aqui um saluto, Mocota, grande respeito por ti, valorizo muito o teu trabalho, sou muito fã das tuas músicas. Mas falando propriamente da música angolana, na década de 60 ela sofre já uma alteração. Que a alteração é essa: a música angolana passa a ser mais computarizada, passa a ser mais moderna, e ela passa a ser também cantada de uma outra maneira. Aí já vem grandes grupos como os Irmãos Almeida, por exemplo, já começamos a ter a presença do Paulo Flores, quem conhece Ruca Vandune, o Ricardo de Abreu, que é o atual ministro dos Transportes, por exemplo, é um grande músico. Ele tem uma música, inclusive, cantada em espanhol, né? Então vem outros grupos, Anani, né? Anani, que é uma grande cantora angolana, começa a surgir, ou seja, aí começa a surgir propriamente o samba. O samba começa a surgir nessa vertente, né? Uma vertente mais moderna, com uma outra roupagem. A música angolana começa a ganhar uma outra roupagem, começa a ganhar uma outra forma, não é? E que também começa a ser cantada muito, inclusive em português, coisa que não se via, por exemplo, nas músicas mais antigas. E aí a música angolana começa a romper finalmente fronteiras. Como? Porque essa música moderna passa a ser transportada pela diáspora angolana, principalmente em Portugal, não é? Então, eu vou contar aqui uma história do Kuduro. A história do Kuduro não é como muita gente conhece propriamente, que se diz que quem criou o Kuduro foi Tony Amado, quem criou... Não existe isso. Kuduro, eu vou contar a história praticamente como é que surgiu o Kuduro. Mas pronto, aí na década de 70 a música angolana começa a ganhar uma nova roupagem. Ela começa a ser cantada mais em português, vem outros cantores, né? Como já falei, Zé do Pau, Irmãos Almeida, Maiacu, Dom Quicas, quem mais é que vem? Os Anjos de Oliveira, Fernandinho Quental, né? Carlos Lamartine também já começa a transgredir um pouco, a sair desse coisa. Vem Nanuto, vem outras estrelas da música angolana que marcam muito, principalmente no nosso estilo samba, né? Carlos Buriti também começa a trazer uma outra vertente, Bonga começa a trazer uma outra vertente da música angolana. Vocês conhecem Zé do Pau, tem grandes obras, né? Vocês conhecem aí Se Te Meteres na Minha Vida, né? Entre outros grandes estilos, né? Que trazem uma nova configuração dessa música angolana. Aí a música angolana começa a alcançar as diásporas, principalmente nas discotecas africanas em Lisboa, principalmente nas discotecas africanas no Porto, discotecas africanas em Amsterdã, em Londres. Então, não, claro, com essa disponibilidade, não com esse alargamento que tem hoje, né? Há portugueses que defendem que Kizomba é música portuguesa. Não é música portuguesa. Há pessoas eu já vi pessoas a dizerem que sabem dançar Kizomba, mas eles estão a dançar Kizomba para estar a dançar Kuduro, não é? E não é de facto isso. Isso não é. Os defendem, inclusive, para tentar criar um patrimônio, uma inclusividade cultural com que os faça que eles são inclusores. A mesma coisa aconteceu com um Domboló, Coupé de Calais, Azonto, Zouglou. Tu chegas em França e se tu começas a cantar alguma música do Kofi, eles dizem que isso é música francesa. Primeiro porque muitos cantores, muitos desses fizeram suas longas carreiras, seus grandes concertos lá. E segundo porque é uma maneira deles também criarem uma dita inclusão social e cultural dentro do seu país, dizendo que eles também são africanos, etc. Eu já vi muita gente a me dizer, eu sou um grande fã de música congolesa, já vi muita gente a dizer que, olha, Coupé de Calais é música francesa. De fato, nasceu lá, nasceu em França, né? Foi na época que a Côte d'Ivoire passava por uma guerra civil violenta, né? E o Coupé de Calais foi um instrumento de emancipação, mais uma vez política, de demonstrar que a guerra entre irmãos não deve existir. Então eles dizem que isso é música francesa. Agora, por exemplo, em relação ao Kuduro, deixa eu só ler aqui, aprendi que existem vários estilos de dança em Angola. Algum tipo é mais importante que o outro? Que tipo de músicas se ouvem para determinados tipos de dança? Não existe um estilo mais importante que o outro. Todos os estilos são importantes e eles devem fazer parte do arcabouço, da estrutura e devem fazer parte da nossa filantropia.
devem fazer parte da nossa antropologia, porque quando nós pegamos e começamos a meter um estilo mais importante que o outro, aí não estamos a falar de música angolana, nós estamos a falar de músicas regionais, não é? Além disso, nós temos o Sulula, por exemplo, que é um grande estilo que é dançado no centro-sul de Angola, por exemplo, né? Nós temos aí grandes cantores, grandes músicas tradicionais, Tungila Tojocota, por exemplo, não é? Que tem músicas fantásticas, né? Que tem músicas muito mais tradicionais, né? Que quase que não tem nenhum instrumento musical moderno, assim, digamos, entre aspas, ocidental, né? Então, não existem estilos mais importantes que os outros. Todos eles fazem parte da roupagem musical angolana. Eu acho que isso é uma coisa que nós também devemos carregar conosco, né? Então, é isso que vocês falam, apropriações. Mas eu também tenho, olha, Tianda, tenho Cabetula, exato, são estilos propriamente angolanos. Eu digo que além de apropriações, eu acho que em parte também está na hora de esses países colonizados passarem a incluir isso também no seu portfólio musical. Por quê? Sungura também, exato, isso, Sungura, né? Não, eu acho que, tirando essas falas hipócritas de dizer que são deles, mas eu acho que está na hora dos países ocidentais, principalmente esses que colonizaram, passarem a incluir essas músicas no seu portfólio cultural. Até de uma forma também de manter os seus nacionais descendentes ligados às suas raízes. Não virem com bocas aqui e falar, porque música não sei o que, etc. Porque... Não. Então, manter-os literalmente, de certa forma, ligados às suas raízes, à sua terra. Não é? Isso, eu acho que isso é uma maneira muito interessante de manter essa identidade. Então, vamos entrar agora no Kuduro. Primeiramente, o Kuduro, eu vos pergunto aqui, e eu quero que vocês me respondam, quem puder me responder, como é que vocês acham que surgiu o Kuduro? Qual é a história no momento que vocês ouvem do surgimento do Kuduro? Poucas palavras assim. Não, Kuduro nunca foi brasileiro, nunca será. Kuduro nunca foi brasileiro, nunca será. Kuduro nunca foi brasileiro, nunca será. Não, Kuduro nunca foi. Kuduro aquilo é uma interpretação do latino que meteu numa novela e que também ouviu, não sei aonde, e também, pronto. E várias pessoas aqui no Brasil, inclusive, já me perguntaram, né? Eu moro aqui, várias pessoas já me perguntaram, mas o Kuduro é Angola assim? Não é. A música sempre foi usada como um meio para reivindicar direitos e denunciar abusos, sobretudo no Estado. Pois é isso que eu estava a dizer, que esse é o principal papel da música angolana na sua gênese, no propósito, né? Não é uma coisa que surge do nada, né? Mas agora eu quero ouvir de vocês, quais são as histórias que vocês ouvem do Kuduro? Digam-me, em poucas palavras, o que é que vocês já ouviram, o que é que vos dizem o que é o Kuduro, né? Não, pois é, Rafael Mongongo, estás certo até dizer que foram pessoas do gueto, isso, mas criada por Tony Amado, não. Kuduro não foi criado por Tony Amado. O Kuduro não foi criado, sem desmerecer o papel, o trabalho do rei do Kuduro, que é um trabalho fenomenal, respeito muito, sempre ouvi muitas músicas de Tony Amado, Fidalgo, né? O próprio Ambakuduro, né, que é o projeto Ambakuduro, mas eu vou vos explicar, é assim, se alguém puder mais dizer alguma coisa, eu estou aqui, o que é que aquilo que vocês ouviram sobre o Kuduro? Olha, até por exemplo esqueci de dizer, Eduardo Paim, Luciana Mabululo, Eduardo Paim, também ele faz parte desse tempo, né? Dessa temporada da música mais moderna angolana, né? A partir da década de 80, 90. Eduardo Paim, né? Caló Pascoal também, são produtores e músicos, né? Eduardo Paim aí com Rosa Baila, né? Já falei também de Maiacu, Dom Quicas, né? Mas pronto. O Kuduro tem uma história interessante. O Kuduro não foi inventado por Tony Amado nem por Sebem. Eles não inventaram o Kuduro.
O Kuduro surgiu. Quando ele surgiu, o Kuduro não era chamado de Kuduro, era propriamente chamado de açúcar ou batida speed. Foi criado na década de 90 por grandes produtores como Bruno de Castro, Rei Weba. Muitos de vocês que são angolanos vão reconhecer essa música aqui, que eu vou meter aqui. Era produzido por Bruno de Castro, Eduardo Paim, Rei Weba e o Calô Pascoal com Feijão Queimado. Eu acredito que, se não me engano, é esse o título da música, né? Antigamente isso era chamado de batida speed, então eram músicas muito aceleradas, né? Normalmente feitas em pianos Korg, né? Ou Behringer, né? Que eles faziam, e era chamado de batida speed ou açúcar, sem qualquer vocal. Alguns até já tinham vocal, né? Assim, já tinham assim nós chamamos, né? O açúcar, nós chamamos o açúcar é o adoço, né? E que inclusive foi muito divulgado por grandes cantores, como grandes DJs como Chico Viegas, DJ Amorim, DJ Movado, né? O Darcy, são grandes DJs famosos aí da velha guarda, né? Que divulgaram, ajudaram muito na divulgação do Kuduro. O Kuduro foi produzido por isso, tanto que o Eduardo Paim vem com o título Najibo. Tem o Najibo que foi pro Eduardo Paim, aquilo é Kuduro. Aí veio o Bruno de Castro, que vem com o New Song, vem com o Prakatá, vem com o Sofia, né? Qual é a outra música que o Bruno de Castro? Tem o New Song, tem o Prakatá, tem o No Fear, que era um homem, inclusive, que quando saiu o rock, que é a praça, encheu todo mundo para comprar a música, que é essa música que eu vou vos mostrar. Tá aqui. O intestino preto. Eu tenho aqui, deixa eu ver, coisa, né? Eu vou vos mostrar, tem o Prakatá. O Prakatá é um dos maiores sucessos do Bruno de Castro, né? Deixa eu ver se tá tocar aqui. Esse aqui, muitos de vocês conseguem reconhecer essa música, inclusive fez sucesso em Portugal também. Isso aqui foram um dos primeiros beats do Kuduro. Era assim. Tem muitas músicas, se vocês, por exemplo, meterem essa música para muitos dos nossos pais, né? Eles inclusive choram, né? Porque isso marcou uma geração. Isso aí é música que marcou uma geração, né? Então, agora, aí o que acontece? Aí tem aqui também o Prakatá. Tem aqui o Prakatá é esse. Aí tem uma parte muito engraçada nessa música, eu gosto, né? Que é essa aqui. Então, essa é a primeira gênese do Kuduro. O Kuduro, quando surgiu, era propriamente chamado paranoias. Eram paranoias. Eram algumas coisas que... Tem essa parte, né? Eram paranoias. Não eram letras escritas, né?
eu acho que era primeiro chamado eram paranoias, não é? Eram algumas palavras que retratavam alguma questão social ou algum tipo de questão ali propriamente ligada ao cotidiano dos museus, dos bairros, mas isso não era chamado de Kuduro. Mas o nome Kuduro vem de facto em 92, quando o Tony Amado vem de Malange, tanto que o Tony Amado também cantava Kizomba. Quando ele vem de Malange, ele vem com uma dança que foi inspirado no filme o The Kickboxer, do Arnold Schwarzenegger, lá em Bangkok, na Tailândia, quando ele dá aquele toque assim, de mexer com o rabo. Então ele pega o filho dele, que é o Putumac, mete o Putumac em cima de uma arca, não sei o que, e manda o Putumac dançar, e o Putumac fica assim duro, e aí ele começa a chamar de Kuduro. Aí ele inventa a dança. Olha, pronto, isso, aí depois ele, é Van Damme, né? É isso, Van Damme. Aí chega, e depois começa a vir aquele, tanto que ele faz uma música, tá Van Damme, tá Van Damme. Aí ele vai com o projeto Ambacuduro num Conversas no Quintal, né? Quando ele vai no Conversas no Quintal, que era, eu não me engano, quem que era? Esqueci-me. Ele vai no projeto no Conversas no Quintal, e no Conversas no Quintal ele pega e mete essa dança, e aí dança e vira dança Kuduro. Mas o nome Kuduro, o Rei Weba já houvera dado. O Tony Amado criou a dança e popularizou a dança. Vem Fidalgo, não sei o que é Fidalgo, com o Virgílio Faia. Nessa época o Sebem estava em Portugal. O Sebem não queria cantar, não queria saber de Kuduro. O Sebem parece que só queria cantar rock ou alguma coisa assim. Aí o Sebem vem e vem em 96, 97, popularizou o Kuduro. Popularizou o Kuduro com o grande a Felicidade, né, o Coveiro Filipado. Aí depois do Sebem vem a Máquina do Inferno, veio o Pai Diesel. Aí depois vem os outros, né? E aí começa a crescer um grande nome de produtores de Kuduro. Porque até então estes, Bruno de Castro, ficavam subentendidos. Aí começa a vir DJ Dom Germas, DJ Znobia, da família Manju, Walter Laton, da família Gilson, não é? Vem grandes produtores de Kuduro, depois vem DJ Satélite, da Séries Produções, e aí o Kuduro começa a evoluir. Começa depois para um Kuduro mais rítmico, mais lírico, com Bruno M., Agredi, Puto Liras, mesmo disso, o próprio Magnésio também já cantava líricas, A Noite e Dia, Fofandó, já cantavam, né? Aquela que ficou cega, que eu esqueci o nome dela, o Puto Prata também já veio com um Kuduro mais lírico também. Isso já estamos a falar dos anos 2000, por aí. Eu esqueci aquela que ficou, Nayo Crazy, né? Aí depois também começou a surgir o Kuduro infantil, né? O Kuduro sempre foi um estilo ligado à infantilidade. Grandes animações nas festas da criança, não sei o que, Dia da Criança Africana, não sei o que. Vem aí, começa também o Kuduro infantil, né? E então, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui que eu não consigo ver. Da Vanusa Paula. Boa noite, Vanusa, tudo bem? Então, o Kuduro começa a ganhar essa roupagem. Então, quando vem algumas pessoas dizer que, olha, fulano inventou o Kuduro, não sei o que, eu acho que isso não existe. O Kuduro foi criado por estes e apenas houve uma continuidade do trabalho. É a mesma coisa que dizer que, sei lá, Paulo Flores é rei do samba. Não, Paulo Flores não é rei do samba. Os reis do samba estão ali. Bonga, Carlos Buriti, Carlos Lamartine, por exemplo. O Paulo Flores apenas, ele... como é que eu posso te explicar? Penetrou o samba nas camadas mais jovens. É isso que eu posso dizer. Trouxe um samba mais jovial, mas agora dizer que ele é o rei do samba, eu não concordo com essa afirmação. Não concordo com essa afirmação que existem outros grandes cantores de samba, né? Então, o Kuduro vem com essa... vem trazer essa roupagem. Então, é bom que... acho que vocês deram para entender muito bem como é que surge mais ou menos a história do Kuduro a partir dessa perspectiva. Aí depois o Kuduro vem transformando-se em outras vertentes, né? O Kuduro Lamento, por exemplo, né? Que é uma coisa mais moderna. Uns também falam do Kuduro romântico, outros falam de Kuduro em chinês, em Kuduro não sei de quê, e etc. Mas o Kuduro é essa aí, né? Essa é a história. Tem aqui uma pergunta na caixa. Não tem. Deixa eu ver aqui. Qual foi a contribuição do Calou Pascoal? Essa história está documentada.
Bem, essa história não está propriamente documentada, mas ela é, inclusive, há entrevistas que vocês vão para o Janela Aberta, tem arquivos no YouTube, vocês podem ver no debate do estado atual do Kuduro, conta-se muito isso, inclusive como o próprio Malvado, né, como DJ, que fala muito dessa parte do Kuduro, principalmente por ele ser já um veterano, ele da velha guarda, né? A contribuição do Calor Pascoal, o Calor Pascoal teve grandes hits de Kuduro, como Feijão Queimado, não sei o quê. O próprio Big Nelo já cantou Kuduro também, já fez um hit com Toninho Amado, a gente do Futuro, Só Quero Kuduro, alguma coisa assim. Agora dizem também que aquela música Carga é Kuduro, não sei se aquele é Kuduro, né? Mas pronto, eu acho que essa história está documentada no YouTube, vocês podem ir para o YouTube e pesquisar. De facto, precisa-se de uma maior documentação, precisa-se de um maior estudo e de uma transmissão para as pessoas sobre a verdadeira história dos estilos musicais, principalmente do Kuduro. Porque quando uma pessoa diz que chega e inventa um estilo, aí as pessoas acreditam. Eu que inventei, ninguém se pronunciou, eu vou me pronunciar, pronto. Eu apresento, olha, está aqui, é isso aqui, olha, eu fiz isso, pronto. Mas quando isso carece de um estudo mais minucioso, não é? Mas o Toninho Amado é um dos reis do Kuduro, ele é um dos pilares do Kuduro, né, juntamente com o Sebem e os outros, né? O Kuduro é uma infinidade de cantores, de Cabina Cunen, do Mar Leste, tem o próprio Kuduro, o Kuduro diaspórico, o Kuduro diaspórico, vocês conhecem o Buraco Assim Sistema, o Awaba, vocês conhecem o Ege. É um Kuduro feito em Portugal, totalmente diferente. Ele é um pouco diferente do Kuduro que nós estamos habituados a ouvir, né? Até nesse ano daquele ano, né? A Buraca Seu Sistema disse que é um dos primeiros Kuduros com banda. Apesar do Kuduro não se fazer com banda, mas um dos primeiros Kuduros com banda. Quem lembra do clipe do Awaba, quando passava no MTV Portugal, viam lá eles com os instrumentos, né? Então, olha. E o Awaba não tocava só em Angola ou em Portugal, Guiné-Bissau, Cabo Verde, todo mundo, Santo Tomé, todo mundo aquilo virou uma febre, né? Para a lusofonia. Sim, o Buraco Seu Sistema marcou fortemente o Kuduro, principalmente o Kuduro em Portugal, que ganhou mais uma roupagem, né? Pois, como eu estava a dizer, o Kuduro chegou até Ibiza, graças também ao festival I Love Kuduro, por exemplo, que é criado pelo Coriandu, que ajudou a divulgar muitos cantores, e o Kuduro chegou até Ibiza, o Kuduro chegou até na Itália, em grandes países. Então os kuduristas passaram a fazer concertos em França, passaram a fazer concertos na Bélgica. Você entende, o Kuduro, olha, o Kuduro é tão famoso, não só em Angola como em África. Por exemplo, países como a Côte d'Ivoire, na Costa do Marfim, Congo, lá toca Kuduro. E lá toca Kuduro de verdade, é Chiriri do Magnésio, é Kibecha, Tinogueira, toca esses estilos musicais, o Kuduro faz sucesso nesses países africanos de expressão francesa, principalmente, toca lá, faz sucesso, né? Eu lembro quando eu tive na Tanzânia, isso foi no Quênia, quando eu estive no Quênia, a mim pediram para dançar Kuduro, para mostrar o que é Kuduro, e mostraram, isso aqui não é Kuduro, é Kuduro, sim senhora. Né? Agora, essas novas vertentes aí, Nero americano, não sei se isso propriamente é Kuduro, não sei. Eu não sei se chama Kuduro, se chama o quê, mas o Kuduro também não chama. A Felicidade, Coveiro Filipado, o Boda do Sebem, né? Tung din, isso, a música do Máquina do Inferno, o Demônio, né? O Demônio, o Pai Diesel Anima Soul, aí o da Beleza, né? Essa é uma geração também grande aí de Kuduro. Aí depois veio na grelha, né? Os lambas com comboio, não sei o que, aquela coisa toda. Aí o Kuduro já é outra coisa. Aí já vem Puto Lilas, Agredi, Bruno M, Nato P3. Nato P3 era meu vizinho, né? Inclusive eu quase participei do clipe, né? Do quem conhece o Nato P3 conhece o Oye Oye, né? O Oye Oye, né? Nato P3 é um dos cantores que não divulgou muito a sua música, mas ele teve grandes músicas. Inclusive ele teve grandes músicas.
né? Era meu vizinho no Maculusso, né? Meu cota, né? Pronto, ele morava perto do meu prédio, né? Inclusive o clipe foi lá, né? Ele era dor de cabeça. Márcia, é melhor escrever porque na caixa de perguntas não dá para ver tudo. Não dá para ver tudo. Não dá para ver tudo. Mas eu acho que isso sim foi alterado, principalmente quando a música ela sofre alteração com a tecnologia. A tecnologia também ajuda muito, né? Ajuda muito. Olha, o Kuduro é tão popular que tem, não sei se para quem mora em Portugal, vocês devem conhecer, que eu vou fazer até publicidade dele, o DJs do Puro Ritmo, que é a família, tem a família Tia Maria, DJs do Puro Ritmo, que é o DJ, como é que se chama? Acho que esse é o nome dele. Eu vou lembrar o nome dele. DJ Big Vado. O DJ Big Vado tem uma música dele que quem adora a música é o Pogba. O Pogba que joga no Manchester, né? Que é da seleção francesa. Inclusive dança no Euro 2016, ele dança essa música. O Kuduro é famoso. Você vai para a França toca muito Kuduro. França, Espanha, tem batidas do Kuduro, que em Espanha a pessoa pergunta, isso é Kuduro, isso é Kuduro, isso é Kuduro. Isso é Kuduro, né? As pessoas, apesar de darem outros nomes, e outro também um dos grandes problemas do Kuduro é a dificuldade em registrar as músicas, né? E que há muita roubalheira. Vocês conhecem talvez a história famosa do Rei Helder, né? Por ter roubado músicas do Sebem, do Toninho Amado, ir lá cantar em Portugal e dizer que é dele. Inclusive, labels respeitadas como a Sons de África registraram a música como dele. E ele lançou um álbum em Portugal com essa música, né? Lançou álbuns em Portugal com essas coisas. Um dos grandes papéis também, eu acredito, em relação ao Kuduro, é o papel dos próprios produtores. Os produtores do Kuduro. Kuduro, para mim, é uma das maneiras de produzir, uma das produções com maior criatividade. Com sonoridades totalmente diferentes, com um contágio em termos de ritmicidade, né? De ritmo contínuo, que a pessoa não consegue ficar parada, que a pessoa não consegue ouvir, não consegue ficar um minuto parado, né? É um estilo eletrizante, é muito bom, né? Eu acho que, olha, Kizomba é um estilo muito freestyle. Tem muitas pessoas que pegam, dançam Kizomba, se carregam nos colos, se fazem, dançam de joelhos, fazem não sei o quê. Eu acho que talvez a única regra é a questão de descompassar. Então, o ritmo tem que ser quase igual. Principalmente seguir quem leva, que normalmente quem leva é o homem, né? Então, o homem deve saber conduzir, a mulher também deve saber seguir. Então, deve ser essa sintonia. O resto disso, eu acho que é permitido tudo. É um estilo muito freestyle, né? Inclusive, existe a Kizomba de salão, né? Sim, Rafaela. Eu acredito que eles já devem ser melhor informados. Mas sobre este processo, além de ser melhor informados sobre este processo, deve haver uma união, não é? Deve haver uma união, porque a partir do momento que não há uma união, não há um grupo de pessoas, uma associação, que é para poder que é para poder tornar o estilo mais valorizado, o estilo mais organizado, eu acho que também acredito que dificulta um pouco, né? Deixa eu só ver aqui. Obrigado, Márcia. Obrigado. Deixa eu ver se tem aqui mais perguntas. Proporção, ok. A proporção. Olha, isso foi a pergunta. Não. A pergunta da Márcia. Márcia, respondendo já a tua pergunta, eu acredito que existe sim uma certa intensidade em querer se apropriar, mas eu acho que também não é propriamente uma apropriação, né? É uma maneira de querer incluir isso, mas só que de uma forma errada, não é dizendo que é deles, não, mas é sim dizer, olha, isto faz parte da nossa diversidade cultural,
isso faz parte do nosso cotidiano, mas não é nosso. É a mesma coisa que eu chegar e vir dizer, olha, vou fazer, sei lá, um exemplo, vou fazer um bacalhau de peixe seco e dizer que eu vou fazer, por exemplo, sei lá, um prato bacalhau de peixe seco, não. Sei lá, vou fazer sei lá, uma chanfana de cabrito com carne de jiboia, dizer que a chanfana é angolana. Não faz sentido, não é angolano. Não é angolano. Não faz sentido isso, né? Eu pegar certos elementos e incrementar ao que é meu e dizer que é. Eu vou pegar no sushi, levo sushi e meto manga, pego sushi e meto abacate, vou dizer que esse sushi é meu? Não. Sushi é japonês, tu apenas alteraste. Agora, dizer que aquilo faz parte do teu portfólio gastronômico é totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Aí quando tu dizes que é teu, tu passas a entrar num parâmetro de apropriação cultural, né? Agora, também, mas eu já vi, agora a juventude em Angola, eu já vi muitas festas. Quando, por exemplo, assim, dois jovens não querem dançar com ninguém, ou querem dançar com jovens, não sei o que vão fazer para as festas, começam a dançar entre elas. Aí se alguém chega lá para lhe convidar para dançar, estou cansada. É complicado, né? Agora essa nossa geração vale tudo, né? E as danças não são... Olha, a simbologia do ritmo da kizomba, eu acho que transcende muito isso. A kizomba hoje é um estilo que é dançado até na hora de lavar louça, né? A pessoa está a lavar louça, está a arrumar a casa, dança kizomba. Eu não faço isso, né? Mas pronto, há pessoas que fazem isso, né? Kizomba, esse Gerozuka aí, que é muito popular em Angola, em Cabo Verde, Santo Tomé. Não sou fã, não ouço nada contra, mas não faz o meu estilo. Acho que não transmite lá alguma mensagem assim interessante. Para mim quase tudo é a mesma coisa. Mas eu acho que a kizomba transcendeu muito isso. A kizomba tem uma grande referência do cotidiano. A pessoa está no carro, a pessoa está no transporte público, a pessoa está em casa a lavar louça, está fazendo não sei o quê, ouve kizomba. Principalmente por causa das letras excitantes que aquilo traz, né? Então vou te agarrar no escuro, vamos fazer não sei o quê, vamos se meter em laço, não sei o quê, mulata, não sei das quantas, esse tome laço, me trai, me faz não sei o quê. Há pessoas que choram com esse tipo de letras, mas eu não vejo lá grande variação. Então eu acho que a kizomba tem essa propriedade, né? Por ser um estilo cotidiano, né? É verdade, é o estilo de kizomba. Ai, te gosto bem, não sei o que, me agarra no me faz no não sei quem. Entre quatro paredes vejo várias cores. É isso. A kizomba até Shigerozuki é utilizado para mandar indiretas nos ex-namorados, indiretas a não sei para quem, ex-namoradas, né? Fazer o que? É o estilo que... Sim, exatamente, kizomba se aprende a dançar em cima dos pés dos tios, né? É, exatamente. Nas festas, nas sentadas familiares, né? Que chamam nos kudizangas, né? Kudizangas são encontros, né? As funjadas, né? Funjadas no fim de semana. É isso, André Américo, parece o pagode no Brasil. Tu se vês o samba antigo, cantada pela Lessie Brandão, por exemplo, Martinho da Vila, Alcione, Cartola, entre outros cantores de samba, não tem nada a ver com o Pichota, por exemplo, Péricles, esses cantores aqui de samba aqui no Brasil. Eu estou no Brasil, estou aqui no Brasil, sei propriamente o que é. Tem músicas de samba, e por aí fica, né? Às vezes aqui me dá um sono, poxa, quer ver? Então, é uma coisa muito coisa. Por exemplo, diferentemente do funk, que é o estilo urbano brasileiro em que
tem muitas músicas obscenas. O Kuduro é totalmente diferente. Isso é uma coisa particular. O Kuduro, por seu estilo urbano e popular, talvez por causa da maneira em que o Kuduro surgiu. Então, eu acho que é isso, né? Estás a ver? Eu acho que é isso. Eu ouço as músicas da Lessie Brandão, por exemplo. Aquilo tem uma mensagem tão intensa que nós, como africanos, como angolanos, independentemente da cor, seja mestiços, negros, claros ou brancos, ou o que for, ouvimos aquilo, nós sentimos que tem história naquela música, nós sentimos que tem mensagem. Martinho da Vila, não é? Alcione, nós vemos que tem mensagem aí, né? Nós vemos que tem mensagem, né? Por exemplo, nós temos um samba famoso lá na casa do Vavá, que fala das feijoadas, né? A feijoada lá na casa do Vavá. Isso é uma maneira que os negros têm, aqui no Brasil, os negros têm de manter a sua identidade, de manter o seu próprio portfólio, respeitar os seus ancestrais. Nós, africanos, gostamos muito de reuniões, gostamos muito de estar juntos, né? E eu acho que, por exemplo, o samba é que dá origem ao samba, porque o samba significa umbigada, né? Que é dançar junto, né? O samba dá origem ao samba, não é? Né? A única diferença é que o samba se dança devagar, mas os passos são parecidos, né? Apesar do que o samba é mais lento, né? E etc. Mas o samba dá origem ao samba, né? Que é a umbigada. Obrigado, Márcio. Obrigadíssimo. Então, eu acho que não tão valorizada, né? Eu também concordo. Lessie Brandão, em todos os casamentos em Angola, tem que tocar Lessie Brandão. Se não tocar Lessie Brandão, é capaz de eles pegarem, partiu a aparelhagem do DJ, o DJ também vai passear. Estás a ver? Então, olha, essa é a negritude, né? Essa ancestralidade que é transversal, né? Que é transcontinental, que é transestatal. São as pessoas que levam isso, que carregam isso, né? Então, olha, mais uma vez eu aproveito já dar aqui as minhas considerações finais acerca da música como uma emancipação social. É isto. É a música contar história, é a música carregar identidade, é a música carregar conteúdo, é a música carregar vida. A música só é música, só tem vida porque é cantada por pessoas, porque tem pessoas a contarem coisas lá. Tem pessoas que mantêm mensagem lá, pessoas que expressam a sua tristeza, a sua alegria, pessoas que expressam a sua... Por isso que a música é atemporal. A música não tem tempo, ela pode passar gerações e gerações, ela é cantada, ela é ouvida. Ela é ouvida por todas as camadas sociais, etc. Então, essas músicas da década de 60 serão ouvidas por pessoas, mesmo que for por poucas pessoas, mas as pessoas ouvirão sempre essas músicas, né, de uma maneira de entender quem elas são hoje e quem foram os seus no passado. E o que os seus no passado fizeram para construir, para ela estar no presente e moldarão o futuro. Eu acho que a música é isso, né? Carrega esse espírito, essa mensagem, despertar, emancipar, né? Emancipar no sentido de tornar público, tornar do conhecimento geral aquilo. Então, com isso eu encerro a minha fala. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, esteja à vontade. Eu agradeço a presença de todos. Agradeço o convite da Márcia, da Sônia, da Afrodentidade. Só tenho a agradecer mesmo. Sim. Exatamente, é isso mesmo, André Mérico, né? É isso mesmo. Olha, viva a África, viva a identidade africana, viva nós. Viva Angola, viva o Brasil, viva Guiné-Bissau, viva Cabo Verde, viva Santo Tomé, viva Moçambique, viva os 54 países africanos, viva as grandes diásporas africanas no mundo, Caribe, Colômbia, viva os Estados Unidos, que também tem uma grande diáspora africana, os negros africanos espalhados nos 4 cantos do mundo. Obrigado a todos vocês. Se alguém deixar algumas palavras, eu estou aqui para agradecer, aproveitar e agradecer. Muito obrigado, André, muito obrigado, meu irmão. Aprendi também muito contigo, né? Dando força a essas palavras que eu acabei de dizer. Isso aqui é mais uma conversa, uma troca de ideias, né?
viva a comunidade Palop, viva os 54 países africanos, é isso mesmo. A cultura africana é imensa, imensa, não é só baseado em batuques, como as pessoas ficam a dizer, barulho, não, é rica. Jacques Furtado, eu é que agradeço, meu irmão, obrigado pelo teu tempo despendiado aqui comigo, muito obrigado também por valorizar esse conteúdo. Viva a todos vocês, tá? Tchauzinho, um abraço, um beijo grande, tá? Eu vou disponibilizar a live aqui também para quem quiser partilhar depois, tá bom? Tchau.